Voto secreto, final de semana de debates pelo segundo turno. 2 candidatos à Prefeitura de Franca participam hoje do Clube Debate. Amanhã são os postulantes de Ribeirão Preto. Vamos falar ao vivo com a Gislene Lopes para mais detalhes sobre esse encontro de hoje à noite. Boa tarde, Gislene. Oi, Pulse, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Já está tudo pronto aqui para o debate de hoje à noite entre os candidatos à Prefeitura de Franca, Flávia Lancha e Alexandre Ferreira. Eles ficarão durante 1h30 apresentando propostas, respondendo perguntas do mediador André Costa e no final tem o famoso pinga-fogo, tradicional confronto entre eles com perguntas e respostas. O debate de hoje será às 8h20 da noite, logo depois do Jornal da Band. Com certeza será um encontro importante para o eleitor de Franca decidir o voto do segundo turno. E amanhã, um pouquinho mais cedo, às 8 horas, o debate será entre os candidatos de Ribeirão, Duarte Nogueira e Sueli Vilela. O encontro acontece há mais de 25 anos, realizado pela TV Clube Band. E a transmissão dos 2 debates será ao vivo, simultânea, pela TV, Rádio Clube 1 e redes sociais, do Jornal da Clube, Facebook e YouTube. Eu volto com você, Paulo Pucci. Gislene Lopes ao vivo do estúdio da Clube, onde acontece então, neste final de semana, os debates com os candidatos a prefeito de Franca e de Ribeirão Preto. Obrigado, Gislene. Muito bem, a gente continua repercutindo esse assunto. É a TV Clube nas eleições 2020. É a macro-região integrada em tempo real. Aqui em Ribeirão Preto a gente conversa com o analista político Isaac Barreto. E em Franca a gente conversa com o cientista político Jonas Marangoni. A gente começa por Ribeirão Preto com o Isaac. Isaac, primeiramente uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio. Explica pra gente, Ribeirão Preto, eu fiquei até assustado no último domingo. Por quê? A abstenção, 143.337 eleitores não foram às urnas. Isso representa 32,4%. Muito mais que Duarte Nogueira, que teve 45,87% dos votos, com 115.724, mais que a Sueli Vilela, que teve 52.266 votos, 20%, e mais que todos os candidatos juntos, 996 mil votos. Muita coisa, né, Isaac? O que não levou essa galera a votar? Uma boa tarde de novo. Boa tarde, Rafael, a Pulse e a todos que nos assistem. Olha, basicamente o interesse pela eleição, ele se deu por 2 motivos básicos, né? O primeiro, nós tivemos o fator da pandemia aqui em Ribeirão Preto, que deixou com muito medo as pessoas saírem para votar. E o segundo aspecto, a qualidade dos candidatos, né? Nós tivemos candidatos que apareceram de última hora, que não têm base eleitoral, né? Não tem uma militância grande dentro de Ribeirão Preto e que despertou pouquíssimo interesse para que as pessoas pudessem sair de casa para votar. Então, é um resultado, basicamente, da qualidade política que a gente tem na cidade. E isso soa como um alerta para nós aqui de Ribeirão Preto, para que a gente tenha maior interesse na política, no pós-eleitoral, né, e que a gente comece a construir uma base política maior na cidade. Isaac, então temos uma semana, portanto, para Duarte Nogueira e Sueli Vilela correrem atrás desses votos, tantos votos perdidos por aí, né? Vai ser uma semana importante para os dois, muito mais para a candidata Sueli do que para o próprio Duarte Nogueira, que ela tem que buscar esses votos que não foram, que as pessoas não foram às urnas. Para ela esse índice é muito mais importante ela reduzir, e ela vai ter que buscar através das propostas dela e da demonstração através dos programas eleitorais se ela tem capacidade ou não de administrar a cidade. Praticamente qualquer um dos dois, se tivesse isso somado à quantidade de votos, conseguiria ser eleito praticamente no primeiro turno. Isso chama muita atenção, né, Isaac? O que está faltando para os candidatos? Eles estão preparados de fato ou não? Aí a gente percebe a dificuldade dos candidatos, né, principalmente no primeiro turno, de apresentar propostas diferentes para a cidade, porque chegaram de última hora, né? A gente percebe ao longo dos programas, da apresentação, que não vinham com plano de governo, não tinham conhecimento profundo da cidade e estavam disputando com um político, exímio político, que é o nosso prefeito Duarte Nogueira, que tem habilidade e conhece muito bem os problemas da cidade. Está faltando aquela aproximação com o candidato, entre o candidato e o eleitor?
Tá. E aí é justamente o que a gente traz, né? Não há uma militância, né? Os candidatos que apareceram não vieram trazendo essa militância trabalhada ao longo dos anos, né? Nós tivemos a Sueli Vilela, a candidata, ela fez uma campanha para deputada estadual e os demais, Cris Bezerra, Coronel Sai, não tiveram absolutamente nenhum contato eleitoral nesses últimos 4 anos. Então, isso traz dificuldade para que as pessoas conheçam os candidatos e suas propostas. Tá certo, vamos para Franca falar com Jonas Marangoni, que é cientista político. Jonas, a gente tem também uma situação um pouco delicada em Franca, né? Vamos lá. Abstenção 99,32%, que equivale a quase 70 mil eleitores. Não estamos falando errado. Se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. Brancos somam 12 mil votos, 12.302, 7%, pouco mais de 7%. Nulos, 12 mil também, pouco acima de 7%. Quase total disso tudo, quase 95 mil pessoas não contribuíram para o processo eleitoral. Os dois candidatos juntos, olha só, Flávia Lancha com 35 mil e Alexandre Ferreira com 27. Os dois juntos não conseguem chegar a esse número. O que isso representa, na sua opinião? Uma boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo também. Boa tarde a todos. É o seguinte, as eleições municipais, historicamente, ela já apresenta uma maior abstenção. Tá? Então, quando você pega os resultados atuais junto com a pandemia, eu acho que está dentro daquilo que era esperado. Mas é muito ruim. Primeiro, o voto obrigatório não está surtindo efeito. Então, talvez esteja na hora de mudar esse foco, né, e começar a tentar uma campanha de conscientização da importância e não simplesmente achar que impondo algo que não é na realidade imposto, né, porque você pode justificar, você pode pagar a multa, vai resolver o problema. No caso de Franca, e no segundo turno, historicamente, você vai ter mais, né? Mais abstenções do que no primeiro turno. Mas no caso de Franca, houve uma pulverização dos votos entre vários candidatos. Então não houve nenhum candidato com muito voto. Então foi uma eleição muito equilibrada. E esses votos, lógico, fizeram falta. Esses votos de quem não foi às urnas votar acaba influenciando nessa pulverização de votos. E os candidatos terão muito trabalho aqui para conseguir convencer as pessoas que não foram votar a ir. Para a gente entender um pouquinho mais, falamos anteriormente aqui que os jovens em Franca não tinham muito interesse pela política. Você entende assim também? Não, eu acho assim, o que eu falei da última vez é que, de forma geral, os jovens estão menos interessados, principalmente aqueles que não são obrigados a votar, né, que têm entre 16 e 18 anos. Mas eu achei que a resposta nas urnas dos jovens esse ano foi até satisfatória aqui em Franca. Teve alguns candidatos aí a vereadores que tiveram muito votos e que representavam esses jovens. Foi surpreendente nesse sentido. Mas, de forma geral, eu acho que não é uma faixa etária, é bem consolidado a ideia dessas eleições de muita gente não querer ir às urnas. Ou porque não se sente representado pelos candidatos, ou por causa da pandemia. Isso tem que ser pensado porque, historicamente, nas últimas eleições foi 20% de abstenção, que era já um índice muito alto. Nessa já está na casa dos 30%, e essa é uma tendência. Então, precisa ser feito algo nesse sentido. Tá certo, vamos voltar aqui para Ribeirão para falar com o Isaac. Isaac, segundo turno a gente sabe que é uma nova eleição. É um novo campeonato, totalmente diferente do primeiro turno, né? Uhum. E aí os dois candidatos passam a ter o mesmo tempo de televisão, onde podem explorar um pouco mais, enfim. Isso deve mudar um pouco. Mas amanhã a gente acabou de anunciar aqui, a Gislane trouxe para a gente, que tem o Clube Debate, né? Hoje tem de Franca, amanhã de Ribeirão Preto, ou seja, é uma chance a mais para tentar entender um pouco mais dos candidatos aqui de Ribeirão Preto, no caso da Sueli Vilela e do Duarte Nogueira com os seus planos de governo. Exato, é importantíssimo, e aí eu volto a dizer, vai ser muito mais importante para a candidata Sueli Vilela se apresentar e mostrar para a cidade quem é Sueli Vilela e quais são suas propostas. É importantíssimo para ela ter um bom desempenho nesse debate
para poder apresentar suas propostas e a população conhecer. E esse é o papel do jornalismo. O jornalismo ele tem que trazer para a população informação e espaço para debate, né? É importantíssimo o debate da clube, a gente entende que vai ser um diferencial dessa reta do segundo turno. Ou seja, é a hora do tudo ou nada agora, né? É hora do tudo ou nada. Ou ela consegue demonstrar de fato que tem capacidade, que suas propostas são viáveis para a cidade, ou a atual gestão vai consolidar e vai mostrar para a população que é a melhor opção desse segundo turno. Ou seja, agora não tem marketing, né, Isaac? Não tem... Não, o debate, essa é a grande vantagem do debate. O debate, quando você coloca as pessoas frente a frente, não há marqueteiro que consiga salvar candidato ruim, né? Exatamente. Ainda falta proposta de qualidade, na tua opinião? Faltou isso no primeiro turno? Faltou muito debate, apesar de a gente ter tido muito... Isso foi uma coisa que prejudicou. Nós tivemos muitos candidatos no primeiro turno, mas faltou, de fato, muito debate sobre as propostas e os reais problemas da cidade. A gente percebeu, ao longo dessa campanha, que os problemas não foram debatidos. Foram fusquinhas, brigas em termos de marketing, mas de proposta efetiva, apresentando os problemas e possíveis soluções, ficou muito vazio. Nossa, poxa vida, a gente tem problema no transporte, a gente tem problema em falta d'água, a gente tem problema em vazamento de água. Nada disso ganhou força, né, Isaac? Nada. E nós tivemos problemas seríssimos em Ribeirão Preto, né? Nas escolas, nos postos de saúde. E nada disso veio ao debate. Isso foi uma diferença gritante em relação a 2016, onde as propostas foram um pouco maiores e mais apresentadas. Está faltando o candidato participar um pouco mais com o eleitor para saber onde estão os problemas? Você entende assim? Entendo que falta um pouco da conexão política dos candidatos com a população, né? Houve um distanciamento e, de novo, as pessoas que participaram dessas eleições um pouco desconexas com a realidade, longe de outras eleições e que não participaram de outras eleições. Então fica difícil para esses candidatos terem um apoio popular e conhecer as demandas de fato da cidade. Segundo turno das eleições de 2016, nós tivemos também uma abstenção muito alta, né? Foi 27,2%. 27%, próxima isso. Quase, né, de 28%, ou seja, algo que já chamava atenção lá atrás, agora aumentou um pouco mais, 32%, ou seja, a gente está caminhando para um cenário muito difícil, né, Isaac? É um cenário que a minoria vai decidir. Se você perceber o número de votos que nós tivemos em relação aos vereadores da cidade, os votos que nós estamos tendo, com essa abstenção alta, fica com que a minoria decida pela maioria. E quanto menos a população participa e vai votar e escolhe seu candidato, mais ela está fadada a ter piores escolhas. Afinal, ela não escolheu. E ela tem que entender que o voto nada mais é que uma procuração. Eu te dou poder, né? O candidato ganha um poder enorme sobre a sua vida. Ou seja, o voto de rejeição também passa a ganhar força nesse cenário. Ganha força, né? Invariavelmente a gente vai ter ao longo dos anos a gente percebe uma diferença muito pequena de abstenção entre o primeiro e o segundo turno, né? Coisa de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Nós vamos ver agora a modificação desse cenário a partir desse pós-pandemia, como é que vão se comportar os partidos políticos e as posições políticas da cidade para ver se a gente consegue modificar essa visão e trazer a população mais perto dos políticos. Vamos para Franca, então, falar com Jonas Marangoni, cientista político, voltar a restabelecer nosso contato com ele. Jonas, explica para a gente, faltam propostas aí também, como a gente mostrou aqui. Franca, a gente sabe que tem problemas no transporte, problemas com enchentes, até o setor calçadista, a economia também sofreu bastante durante essa pandemia da Covid-19. Talvez essa conexão, talvez apresentar propostas nesse sentido, foi isso que faltou no seu entendimento? De certa forma, as eleições municipais, ela sempre é muito fraca em relação a propostas. A maioria, principalmente no primeiro turno, onde a maioria dos candidatos são muito despreparados, muita gente que entra sem nem saber direito o que está fazendo. E no primeiro turno isso acaba diluindo muito, né? Então, o segundo turno é importante porque é quando os candidatos têm mais chance de mostrar as propostas. Então, assim, eu estou muito ansioso para o debate de hoje para ver se as propostas reais, agora só estão 2 candidatos, eles terão mais tempo, mas no primeiro turno, sim, foi muito fraco e tem muita coisa aqui que tem que ser discutida. Franca é uma cidade que
está apresentando muito problema de infraestrutura e parece que os candidatos não se ateram muito a isso. Pela sua experiência, vamos lá, o que Flávia Lancha e Alexandre Ferreira devem apresentar no Clube Debate hoje? Bom, é uma nova eleição, né? Como foi muito equilibrado o primeiro turno, os dois têm muita chance. Então, os dois sabem disso, né? Tem muito voto em disputa. O Alexandre já foi prefeito, então ele tem aí uma vantagem em relação a isso, porque ele já se apresentou para a população. A Flávia, durante um pequeno período, ela foi secretária do Gilson, e o Gilson, as urnas, o rejeitou agora, né? Então, eu espero que ela apresente aquilo que ela realmente quer e que o Alexandre também mostre o seu programa de governo. Afinal, ele já foi prefeito, ele sabe como a cidade funciona. E ela tem, eu acho que ela que tem que ser mais incisiva e tem que apresentar mais propostas, porque o do Alexandre, a população, de certa forma, já conhece ele como político. Ela é uma política nova, e então ela precisa se apresentar para o público. Eu acho que esse é o papel dela. E o dele é reafirmar aquilo que ele fez, e se a população aprovou ou não, né, durante 4 anos. Exatamente. Rapidamente, para a gente encerrar, a população precisa também entender a importância de se interessar pela política, né? Lógico. Gente, são 4 anos depois com aquele prefeito que foi eleito. Então, a população precisa entender que é ela que escolhe o político. No Brasil, há uma ideia, parece que é algo que não é associado. Entendeu? Você vota e depois você culpa o candidato. Se você votou, você fez parte dessa escolha. Nós vivemos num sistema representativo, onde o político te representa. Então, se você não vai às urnas e não vota, como que você vai poder depois questionar isso? É lógico que dentro de um processo democrático você pode, deve sempre questionar, mas você tem que escolher muito bem o seu candidato, você tem que ver as propostas, para não ser surpreendido depois, falar, olha, eu não imaginava que fosse assim. Isso acontece muito, e então as pessoas têm que ter essa consciência, tá? E ir para as urnas, votar e escolher o melhor candidato possível. Tá certo, Jonas, muito obrigado pela sua participação também. Agradeço ao Isaac Barreto pela sua colaboração. Integraram a Macro-Região na edição desse sábado, Isaac Barreto, analista político, e Jonas Marangoni, que esteve com a gente também falando, cientista político lá de Franca. É com você, Paulo Pucci.